religiosas, coisas das circunstâncias do dia a dia. E, sem mais delongas, como diz outro, nós gostaríamos hoje de trazer um assunto muito interessante: a tecnologia e a igreja. Tem havido um conflito entre a tecnologia e a igreja, e as pessoas nos separam a ideologia da tecnologia e fazem uma confusão terrível. E tem coisas que as pessoas censuram quando está dentro da igreja. Algumas coisas as pessoas não gostam de colocar dentro da igreja, aquilo ali, aquela coisa toda. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu gostaria de ler um trecho aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa vontade e perfeita agradável vontade de Deus. Certo? Eu achei aqui uma frase interessante. Quando esse versículo fala não vos conformeis com esse mundo, e alguns trechos dizem nem nas coisas que há nele, tudo que se entra na igreja de novidade, de tecnologia, nós colocamos como abominável. Mas esse versículo ele não quer dizer bem isso não, certo? Ele tem uma ideia de renovação de mente, de melhora de mente, de melhor entendimento. Quem renova a mente é uma pessoa que está sempre aprendendo. Renovar a mente é aprender. A tecnologia ela foi criada ao nosso favor. Ao nosso favor. Então, às vezes, quando a igreja coloca um bom microfone, a igreja coloca um bom projetor, uma boa televisão para cantar o louvor, aquela coisa toda, e se você canta louvor, é lógico, né? Mas nós censuramos. A igreja, quando pinta a parede de preta, a igreja, quando tem uma arte de dança diferenciada daquela que a gente acha que é igual ao mundo, então nós criticamos. Achamos que o culto tem que ser aquela monotonia, aquela coisa, aqueles três hinos da harpa, aí depois vai para a palavra, aí depois vai para a oferta, depois vai para os testemunhos, depois o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Essa ideia quem inventou foi o homem. Essa ideia de cultuar, quem inventou foi o homem. Mas com a tecnologia, com o avanço tecnológico, com o avanço do conhecimento, isso pode mudar. Isso não significa que o mundo está dentro da igreja. Porque é uma coisa interessante aqui que eu achei, quando aqui explica o seguinte: esse versículo significa não vos conformeis com esse mundo, significa não sigam os valores e comportamentos da sociedade, geralmente aceita, mas que busquem a transformação através da vossa mente. Valores da sociedade, não o uso da tecnologia. O que são valores da sociedade? São essas ideologias, e agora eu vou falar para crente. Como, por exemplo, hoje a ideia é acabar com o patriarcado. Hoje a ideia é acabar com o patriarcado. Hoje a ideia é acabar com a família, coisa que está escrito na Bíblia. Eu estou pregando agora, estou falando, conversando com os religiosos. Então isso é para os religiosos, para aqueles seguidores de Bíblia, certo? Então esses valores, eles não podem ser tirados. Esses valores que estão se criando aí a cada dia, tá, não pode ser incluso dentro da igreja. Nós temos que ter os nossos valores. Não é porque você colocou uma luz negra dentro da igreja que perdeu os valores, que você está copiando o mundo. Negativo, a tecnologia cresce. Você usa um iPhone, você usa um iPhone não, coitado do meu pobrezinho Samsung, certo? Samsung não, meu LG, certo? Meu caidinho LG de 32 GB. Então, na verdade, a tecnologia ela veio para nos favorecer. Hoje você pode ler a Bíblia no seu celular, no teu iPad, no teu aparelho celular e vai por aí afora. A tecnologia é ao nosso favor. E a tecnologia nós temos que usar.
anticristo vai usar depois, isso é problema dele. E para quem fica aí, nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. E a igreja, ela modificar certas coisas, ter um bom ar-condicionado, ter uma boa cadeira, ter um bom culto com alegria, com festividade, certo? Uma pessoa se converteu, aí as pessoas fazem aquela festa, joga aquele chapéu picado pro alto, coloca o grupo de louvor para cantar, faz aquela felicidade toda. Isso não é o mundo que está entrando dentro da igreja. Isso é a tecnologia que a Bíblia ela apoia. Transformai-vos com entendimento, transformar. Não é ficar com aquela coisa que o crente ainda tem que botar chapéu, que o crente ainda tem que colocar calça comprida, que a mulher não deve vestir calça comprida, que o crente... Não está falando do mundo nesse sentido. Está falando da ideologia do mundo. O mundo está com uma ideologia caótica, que vem de encontro à Bíblia. Essa ideologia não pode ser incluso dentro da igreja. Mas o bom louvor, o louvor ritmado... Eu conheço um pastor que gosta muito de um samba, então de vez em quando ele coloca uns louvores lá parecido com samba, com sambinha e tal. É lógico que você não vai colocar um carnaval dentro da igreja, conforme alguns colocam, mas pelo menos você pode fazer isso, que isso não é pecado, Não, mas está escrito lá que nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós não devemos conformar com a ideologia desse mundo, com a forma que eles estão pensando sobre a sociedade, sobre a família, sobre o criar dos filhos, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o casamento, sobre como você vive o dia a dia, o tipo de roupa que você usa. Isso que nós não devemos se conformar. Mas a tecnologia dentro de uma igreja, ela é boa. Um bom louvor, com uma boa guitarra, com uma boa bateria, com um bom microfone, certo? Um bom jogo de luzes, eu não vejo nada demais nisso. Isso não afasta o Espírito de Deus da igreja. O que afasta o Espírito de Deus da igreja é o pecado. E o pecado é adultério, é fornicação e vai por aí afora. São coisas, são valores que não podem ser trocados. Esses valores é que não podem ser trocados. Mentira, certo? Enganar as pessoas, querer comer dinheiro das pessoas, induzir as pessoas ao erro, não pregar a palavra de Deus, isso é pecado, certo? Não é que você está trazendo um mundo para a igreja, você está trazendo a tecnologia a favor da igreja. Você fazer um bom podcast, você filmar o teu culto e colocar na internet, isso não é coisa do maligno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos dividir, separar as coisas. Porque as pessoas estão com uma ideologia louca de que a pessoa coloca uma parede preta, já vira notícia, já vira um escândalo. Uns gostam da parede preta. A parede preta, não sei se você percebeu que a maioria dos vídeos, eles são colocados numa parede preta atrás, que dá uma visão maior da pessoa que está falando. Você fica centrado mais na pessoa. Jogo de luz, um foco em cima da pessoa, você vai focar mais a pessoa. Isso não é o mundo entrando dentro da igreja. Certo? Isso é inteligência, isso é renovação do entendimento. Mas as pessoas não entendem isso. Acha que é um mundo, que a igreja ali está apoiando o pecado. Pecado é sempre pecado. É aquelas coisas que a Bíblia diz. Mentira, fornicação, inveja, enganar o povo e por aí afora, que você já sabe aquela lista de pecado que tem. Isso é colocar o mundo dentro da igreja. Mas você colocar um bom louvor, você colocar um bom jogo de luz, uma boa televisão de LED lá para as pessoas verem o louvor cantando, você colocar uma música mais ritmada, mais alegre, mais divertida, isso não tem nada a ver. É lógico que você não vai colocar uma escola de samba dentro da igreja, você não vai colocar um grupo de pagode dentro da igreja, você não vai colocar um grupo de funk dentro da igreja. Não, isso não vai colocar. Mas uma música mais ritmada, uma música mais estilo funk, estilo isso, estilo aquilo outro, isso não vai trazer pecado dentro da igreja. Certo? Você tem que transformar e dosar aquilo que é certo e o que é errado. Você tem que medir aquilo. Até quando isso vai afetar a santidade de Deus. Até quando vai? Até quando fere os princípios bíblicos. Tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, aí é pecado. Aí você tem que parar.
certo? Como, por exemplo, você pega uma música que foi feita lá no mundo, uma música que foi criada lá num grupo de pagode, não estou falando ritmo. Ritmo é uma coisa. Ritmo é uma coisa. Toda música tem o seu ritmo e tem o seu título. Um é jazz, um é samba, outro é bolero. Isso aí não tem nada a ver, ritmo. Agora, você copiar aquela música do cantor João e trocar a letra e colocar dentro da igreja, aí eu já aconselho a você não fazer isso. Porque você está se igualando ao mundo. Porque a igreja tem pessoas que fazem boas músicas. Tem pessoas que fazem boas músicas, boas letras. Não precisa você copiar o mundo em relação a isso. Então, você está vendo como é que funciona? Até você está questionando agora. Você tem que saber a renovação do teu entendimento, aquilo que é boa e pura e agradável à vontade de Deus. Para você não misturar as coisas, não ficar com essa guerrilha que nós estamos agora. Quando o indivíduo coloca uma parede preta, que está sendo a sensação do momento, que as pessoas caem de pau em cima. Quando as pessoas criam uma área VIP, vocês viram o que aconteceu com a igreja lá do Silas? A mulher, eu sei que ela quis aparecer, todo mundo sabe que ela quis aparecer, mas a pessoa entra, ela é assediada, querem tirar foto com ela, não deixa ela cultuar a Deus, certo? Quando, não sei se foi o Dedé que se converteu, ele estava reclamando que ele não conseguia mais assistir o culto. Porque quando ele sentava para assistir o culto, as pessoas assediavam ele, ficavam querendo tirar foto, estragava o cultuar dele. Então, criar uma área para ele, eu não vejo nada demais. Eu não vejo nada demais. Certo? Eu não vejo nada demais. Eu vejo muita confusão, uma tempestade num copo d'água sem necessidade. Certo? O que não se deve apoiar são pecados, que é aquela que a Bíblia diz que não deve. Eles estão aceitando aí adoidado, certo? Você não é obrigado a engolir tudo que a sociedade passa para você. Você não é obrigado a engolir. Você pode rejeitar. Mesmo que se uma lei fere o princípio bíblico, você não é obrigado a seguir aquela lei que fere o princípio bíblico. Você não vai burlar ela. Mas você não é obrigado você tem sua opinião. O que no Brasil eles querem é tirar o direito de você ter uma opinião. A ditadura faz com que você tire a sua opinião. É um país ditatorial, é aquele que não deixa você ter a sua opinião. Você pode ter a sua opinião sobre fatos. Você pode recusar aquilo. Bom, eu aceito porque é lei, mas na verdade eu não concordo com isso. Você é obrigado a... Você pode concordar, como não pode concordar. Então, difere essas coisas da criatividade. Às vezes tem pastor que tem inteligência e eles fazem determinadas situações na igreja, como festa, que eles chamam festa da primavera, festa disso, festa daquilo outro. Não tem nada a ver. Isso não fere a santidade de Deus. O que fere a santidade de Deus é a roubalheira, é a mentirada, certo? E outras coisas aí fora que eu não quero entrar em detalhe para mim não ser apedrejado, certo? Outras coisas. Isso fere a santidade de Deus. É quando você tira o patriarca da família, quando você tira essa ideia de que o pai ele não é mais o patriarca da família, que a família... Isso aí fere o que está escrito no livro sagrado. Aí é diferente. Aí são as ideologias mundanas. Aí você não pode colocar na igreja, mas a tecnologia... Irmão, a melhor coisa que tem é você chegar na igreja com um bom ar-condicionado, um bom som, uma boa palavra, um bom louvor, certo? Uma igreja toda pintadinha, bonitinha, certo? Com louvor animado, com louvor alegre. Você pode pular, eu danço na presença de Deus, eu pulo na presença de Deus. Isso você não está em pecado em fazer isso. Por muito tempo, bater palma foi proibido dentro da Assembleia de Deus. Qual é o problema bater palma, meu Deus? Qual é o problema em bater palma? A tecnologia, a mente, ela tem que ser renovada. Não é você se adaptar ao molde do mundo em relação às ideologias do mundo, mas sim se adaptar com a tecnologia que o mundo está trazendo e que é benefício, é benéfico. Então aproveite isso, aproveite isso. A irmã não trouxe a Bíblia para a igreja, está em pecado. Não trouxe o iPhone ao invés de trazer a Bíblia. Qual é o problema dele trazer o iPhone? A Bíblia está lá no iPhone dele.
Ele não está cometendo pecado nenhum. E o pregador está pregando lá, tá com folha na mão para pregar. Qual é o problema? Ele fazer uns bolsozinhos da pregação dele. Qual é o problema disso? Não, o Espírito Santo dá na hora. Essa ideia do Espírito Santo dá na hora é uma ideia atrasada, porque você pode estudar em casa, colocar os trópicos, colocar os textos ali bonitinho e depois trazer uma boa palavra para a igreja dentro do contexto. Tem gente que começa falando de banana e termina falando de melancia, porque não tem uma pauta de pregação. E o celular ajuda muito. Uma pauta de pregação te ajuda muito. Tem um começo, a metade e o fim. Na pregação você pode começar falando sobre banana, pode falar de laranja, de cebola, de tomate e terminar com banana, dando a conclusão. É assim que é uma boa pregação, certo? E nós estamos perdendo essa visão para entrar em guerrilha, porque o outro colocou uma música mais ritmada dentro da igreja. Não estou falando escândalo, conforme estão dando aí. Se rodar igual peão, ficar imitando lá outras seitas, outras religiões, não estou falando disso. Eu estou falando da alegria de você poder estar dentro da igreja, louvando o Senhor, pular na presença de Deus, tá? Ter o ritmo ali. Isso não é pecado. Pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é. Então, seja inteligente, se renove, não fique atrasado, achando que a igreja não pode avançar na tecnologia, porque ela pode. Você pode ser feliz. E o Espírito Santo também, você sabe quem foi o primeiro que é o responsável de fazer a primeira obra de ferro? Foi Tubal-Caim, porque o Espírito Santo inspirou ele para ele ser um cara inteligente. Então o Espírito Santo inspira muitos pastores a fazer boas coisas para dentro da igreja. E nós achamos que é pecado. Não, isso é pecado, porque temos naquela coisa antiga ainda. Não. Separa ideologia do mundo com a tecnologia. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com essa palavra. Seu amigo e irmão Hilário. Não se esqueça de deixar seu like. Não se esqueça de deixar seu joinha. Não se esqueça de se inscrever. Tem muita gente, pouca gente inscrita e muita gente vendo o vídeo, mas não está se inscrevendo. Então inscreva-se no meu canal, certo? Para que Deus possa me abençoar também. Fui e que Deus te abençoe.